pessoal, estamos aí mais uma semana de aulas remotas. A aula de hoje é a aula referente à semana do dia 2 ao dia 6 de novembro, onde nós iremos fazer a correção das atividades da página 210 e 211, primeira, segunda, terceira e quinta questão. A primeira questão pediu para você utilizar um transferidor e muitos alunos reportaram que não tinha o transferidor. Pessoal, o objetivo dessa atividade, dessa primeira questão, não era você pegar o transferidor e fazer. Quem tivesse o transferidor, ótimo. Mas quem não tivesse, era só você pegar um sentido qualquer que você tivesse e desenhasse o ângulo, já que você tinha entendido. Ele pede que você, utilizando o transferidor, desenhe no caderno um ângulo de 40 graus e um ângulo de 110. O que meus filhos fazer? Resposta aqui, o de 40 graus, você desenha aqui uma linhazinha no caderninho de vocês, certo? Um ângulo de 40 graus, ele seria um ângulo agudo, mais ou menos nesse sentido aqui, seria um ângulo de 40 graus, certo? Então você iria passar aqui e dizer, olha, esse ângulo aqui que eu acabei de criar, ele é um ângulo de 40 graus. Então você iria fazer isso aqui, tá ok? Agora, e como é que seria esse ângulo? Isso aqui seria a resposta dessa primeira parte, do ângulo de 40 graus. E o ângulo de 110 graus? O ângulo de 110 graus, vocês iriam fazer desse jeitinho aqui. Vocês iriam passar uma linhazinha. O ângulo de 110 graus é um ângulo que ele é obtuso. Ele é um ângulo aberto, entendeu? Então ele ficaria mais ou menos assim, ó. Você pegaria aqui, essa aberturazinha aqui, ela seria uma abertura de 110 graus, que é um ângulo que caracteriza, né, um ângulo maior do que 90 graus. Então ele ficaria mais ou menos assim. Professor, mas não, estando nesse sentido aqui, já estaria perfeito para mim. Não precisava nem ter o transferidor não, tá bom? Então essa seria a resposta da primeira questão. Já para a segunda, ele pede que você coloque as respostas aqui, mas já dá para... Vou explicar o porquê. No caderno, classifique cada um dos ângulos abaixo em ângulo obtuso, ângulo reto e ângulo raso. Aí nós vamos recapitular. A letra A. A letra A, você nota que nós temos aqui essa angulação aqui, né, ó, fazendo a metade de uma volta completa. Foi que eu expliquei para vocês que quando isso acontece, esse aqui é um ângulo de 180 graus, esse ângulozinho aqui, tá bom? E quando nós temos um ângulo de 180 graus, dado aqui a meia volta, né, estou colocando aqui só para vocês saberem que ele é um ângulo de 180 graus, nós dizemos que esse ângulo é chamado de ângulo raso, tá ok? Então não esqueça disso. A letra B, você tem aqui um ângulo, essa angulação que está colocada aqui, ninguém sabe qual é o ângulo, né? Pode ser um ângulo de 45, né? Pode ser um ângulo de 60, mas ele é um ângulo agudo. Professor, por que é um ângulo agudo? Qualquer ângulo que tenha menos de 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Por quê? O ângulo de 90 graus ele é um ângulo reto, que é este aqui. Então a letra C é chamada de ângulo reto, que é um ângulo onde nós temos duas retas que se encontram nesse sentido aqui, tá ok? E elas caracterizam um ângulo de 90 graus. Então, se eu tiver uma angulação menor do que 90, suponhamos que eu tivesse aqui uma reta passando bem aqui, qualquer ângulo que fosse colocado aqui seria agudo, porque é menor do que os 90. Então, letra B é um ângulo agudo, letra C é um ângulo reto, tá bom? Porque nós estamos levando em consideração aqui esta semi-reta OG e esta outra OH. E a letra D é a obtuso, porque conforme eu tinha dito, você percebe claramente que ela é maior do que 90 graus, porque se fosse 90 era uma reta aqui, mais ou menos nesse sentido. Mas como não é, ela é uma reta um pouco mais aberta, né? Você percebe que ela é bem mais aberta do que essa outra, né? Até apagar aqui para você poder visualizar melhor, né? Como ela é uma reta bem mais aberta do que essa outra, você já percebe que isso aqui realmente caracteriza um ângulo obtuso. Então essas seriam as respostas da letra D da segunda questão. Agora vamos lá para a próxima. A próxima questão que nós colocamos para vocês foi a terceira. Observe a figura e indique no caderno. Letra A, o ângulo. Qual é o ângulo que se forma aqui, pessoal? O ângulo que nós temos aqui é um ângulo COD. Esse ângulozinho aqui ele é chamado de ângulo COD, tá ok? B. Quem é o vértice desse ângulo? Pessoal, o vértice é a origem, que é o O, né? E a letra C pergunta, determine, né, indique as semirretas que formam o ângulo. Pessoal, as semirretas é a semirreta OC e a semirreta OD. Então não tem para onde correr, seria essa a resposta. Lógico, alguns alunos tiveram dificuldade pela definição, mas vocês estão vendo que é bem simples. A quinta questão ela é um pouquinho mais complicada, por quê? O relógio abaixo marca 3 horas, né, e ele diz o seguinte, quais são as medidas dos dois ângulos formados pelos ponteiros do relógio? O que ele quer saber? Qual é o ângulo que está se formando aqui, certo? Ó. E qual é o ângulo que está se formando aqui, ó? Esse outro ângulo aqui, tá bom? Então, existe um ângulo que está se formando aqui, não precisa nem, acho que a maioria já sabe qual é o ângulo que está aqui.
como nós temos duas retas, você tem aqui uma que está nesse sentido, tá vendo que esse ponteirozinho pequeno e esse ponteiro maior, então você já fica em mente que o ângulo que está aqui é um ângulo de 90 graus, ok? Então o ângulo que está aqui é o ângulo de 90 graus. Então se esse ângulo que está aqui é o ângulo de 90 graus, qual vai ser o ângulo que está sendo formado pelo outro ângulo que está do outro lado? Pessoal, vamos relembrar com vocês que uma circunferência, né, uma volta completa, ela caracteriza os 360 graus. Toda volta completa, só para vocês não perderem tempo olhando, né, quanto é que vale cada espaçozinho do relógio, que também seria uma alternativa válida, mas eu acho mais fácil você entender que uma volta completa, começando desse 12 aqui, girando e chegando novamente nesse 12, ele caracterizaria os 360 graus. No entanto, 90 graus nós já temos aqui. Então é só você entender quanto é 360 menos 90, que é o que já está aqui. É realmente, quando você fizer a subtração dos 360, que representa a volta completa, menos os 90, que está aqui, que caracteriza esse ângulo do ponteiro pequeno com o ponteiro maior. Nessa menor angulação, você vai fazer 360 menos 90, você vai ter 270. Então, a nossa resposta, esse ângulo maior aqui, ó, esse ângulo maior, que é um ângulo totalmente obtuso, ele é um ângulo de 270 graus, tá ok? E o ângulozinho menor que está ali, ele é um ângulo de 90 graus. Me explique, José Carlos, de novo, que eu não entendi. É só você colocar em mente, pessoal, que aqui nós teríamos uma volta completa dando 360 e aqui já está dando 90. Então, 360 menos 90, 270 graus. Então, era essa a resposta que nós tínhamos aí para as questões. Agora nós vamos falar de polígonos. Pessoal, falando em polígonos, nós temos a seguinte situação. Um polígono, o que é? Ele é uma linha poligonal fechada e simples, com sua região interna e externa, ou seja, eles podem ser classificados também convexo e não convexo. E aí uma definição mais clara é dizer que um polígono é uma linha poligonal simples, fechada, ela tem que ser fechada, tá ok? Para nós termos um polígono, né? As linhas têm que ser realmente fechadas, formada apenas por segmentos de retas consecutivos e não colineares. Vamos explicar direitinho isso aí. Pessoal, além disso, nós precisamos entender assim, para que um polígono venha a existir, é necessário que linhas o formem. E as linhas elas podem ser classificadas de algumas formas, como por exemplo, as linhas podem ser formadas por curvas, como é o caso dessa aqui que eu coloquei de exemplo, ou as linhas podem ser formadas por segmentos de reta, que no caso é essa aqui. Você está vendo que nós temos uma linha que ela é formada por segmento de reta. Professor, mas você disse que aqui era curva? Sim, as curvas que você tem aqui, você está vendo que não possuem vértices. Ela é uma curva qualquer, que você faz isso aqui, vem para cima, né? Essa não, você nota que essas aqui são formadas por segmentos de reta, onde nós temos aqui a caracterização de vértices ao encontro de cada um deles. Você está vendo aqui como ele dá a impressão de quadrado, né? Realmente não tem as curvas. Você está vendo aqui que realmente essas linhas elas são o encontro de segmento de reta. Trocando em miúdos, nós dizemos que essas linhas são linhas poligonais, quando elas funcionam dessa forma. Como é que funcionaria? Essas linhas poligonais elas são classificadas em abertas com cruzamento, tá ok? Né? Elas são abertas, mas podem ter um cruzamento, como você vê aqui. Ou elas podem ser abertas simples. Quando é que ela é aberta simples? Quando ela possui as linhas, tá ok? Essas linhas poligonais. No entanto, ela é aberta, né? Não existe um fechamento. Ou ela pode ter um cruzamento qualquer. Do mesmo jeito, essas linhas elas podem ser fechadas. Você nota que aqui, ó, por que eu falei que é aberta? Porque em algum lugar ela não vai encontrar a outra. Ela vai ter uma abertura dentro dessa característica. Você está vendo que aqui é aberto. Aqui, no caso, elas são fechadas. São linhas que se encontram e se fecham, né? Do mesmo jeito, você nota que aqui é simples. Por que é simples? Porque aqui elas não se encontram. Você nota que aqui nós estamos falando de linhas com cruzamentos e aqui de linhas simples que não se encontram. Ela forma um polígono, mas não se encontra de forma alguma. Ok? Quando isso acontece, né, nós dizemos que isso aqui é um polígono. Né? Isso aqui é um polígono. São linhas poligonais que se fecham. Um exemplo de cada um dos elementos de um polígono, pessoal, é você entender que quais são os elementos. Nós temos o vértice, nós temos o lado, que é isso aqui. No caso, esse aqui seria um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lados. Né? Possui um ângulo interno, um ângulo externo, possui diagonais. Isso nós vamos ver mais para frente. Mas trocando em miúdos, né, assim, realmente são esses os elementos que formam um polígono qualquer. Os polígonos eles também podem ser classificados em polígonos convexos, né? E côncavo, né? Então, tem algumas literaturas, alguns livros que trazem como convexo e não convexo. Tem outros que trazem como côncavo e convexo. Mas é bom você entender que o que é um polígono convexo?
Polígono convexo é aquele cujo segmento que liga dois pontos qualquer de seu interior encontra-se totalmente contido nele. E um polígono côncavo é aquele que possui algum segmento que liga dois pontos de seu interior e não se encontra totalmente contido nele. Professor, eu não entendi essa explicação, nós vamos entender agora. Um polígono não convexo, que é chamado de côncavo. Olha, veja bem, se você traçar uma linha, né, vamos supor, eu tracei uma linha aqui, essa linha foi traçada daqui até aqui, eu vou passar até aqui do lado. Você está vendo aqui que ela foi traçada. Se eu quero saber se um polígono ele é não convexo, se ele é um polígono côncavo, todo polígono côncavo, quando eu traçar uma linha, ele vai ter algum lugar desta figura, desse polígono, que vai tocar as extremidades, né, vai tocar os seus lados mais de uma vez. Você está vendo que ele tocou uma vez aqui, ó, tocou outra vez aqui, outra vez aqui. Você está vendo que ele tocou 4 vezes? Então, se eu passar uma linha em qualquer lugar, vai ter um determinado local que esta linha ela vai tocar os lados desse polígono mais de 2 vezes. Quando isso acontecer, nós temos um polígono não convexo, que também é conhecido como polígono côncavo, tá ok? Então, se alguém quer saber qual a diferença entre polígono convexo e polígono côncavo, né, para fins de explicação, é você entender o seguinte: se você traçar uma linha, professor, eu tracei uma linha aqui e ele só tocou em 2 pontos. Não, mas aí a definição de polígono não convexo, né, de polígono côncavo é essa, que vai existir algum lugar da figura que quando você passar a linha, você vai perceber que esta linha tocou em mais de 2 pontos, ou seja, tocou em mais de 2 lados desta figura, deste polígono. Você nota que aqui ele tocou em 4 pontos, ó. Você está vendo? Ó? Tocou aqui e aqui. Nesse outro caso, se eu fizesse aqui de novo, ia tocar de novo em mais de 2 pontos, ia tocar em 4 pontos, né? Então, professor, mas não estou achando claro. Pessoal, é só você entender que um polígono côncavo, quando você for traçar a linha, se em alguma linha que você traçar, ele tocar os lados, né? Tocar mais de 2 lados, então ele não é um polígono côncavo, ele é um polígono convexo. Vamos ver outro exemplo aqui. Um convexo, ó. Qualquer lugar que eu passar uma linha aqui, ele só vai tocar em 2 pontos. Ele toca aqui, ó. Toca aqui e toca aqui também. Nesse outro aqui, qualquer lugar que eu passar uma linha aqui, ele só vai tocar em 2 pontos. É aqui e aqui, né? Só vai tocar em 2 lados. Do mesmo jeito esse outro aqui. Se você passar, ele só vai tocar aqui e aqui. Se eu quiser colocar aqui, professor, qualquer um. Então, é só você colocar em mente isso. Um polígono convexo. Você vai sempre levar em consideração que se você traçar uma linha de um lado para outro, ele só vai tocar sempre em 2 pontos, em 2 lados, independente do lugar onde você traçar a linha. Já no polígono convexo, não. Vai ter um local que quando você traçar a linha, ele vai tocar em mais de 2 pontos. Tá ok? Então vamos lá. A nomenclatura desses polígonos elas são dadas em função do número de lados. Por exemplo, um triângulo tem 3 lados, por isso que chama de triângulo. Um quadrilátero tem 4 lados. Um pentágono tem 5 lados. Um hexágono, 6 lados. Um heptágono, 7 lados. Um octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Um decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. E assim sucessivamente. Fica aí para quem quiser dar uma olhada. Né? Lembrando que hoje a atividade que eu deixo para vocês é a atividade da página 219, a primeira, segunda, quarta e quinta questão. Por gentileza, respondam, me enviem as dúvidas de vocês e eu conto com a participação. Vamos lá.